E agora quem está conosco é Nabil Bonduque, eleito pelo PT com 50 mil votos, foi relator do plano diretor na cidade de São Paulo de 2002 a 2014 e retorna à Câmara Municipal depois de 8 anos. Seja bem-vindo, bom dia e parabéns pela eleição. Obrigado, Débora. Prazer falar com você e com o Fernando. Olá. Nabil, você foi bastante crítico das revisões do plano diretor, da lei de parcelamento e ocupação de uso do solo, uma revisão que estava prevista em lei, justamente por causa das mudanças na cidade. Inclusive, alguns pontos mais sensíveis dessa revisão acabaram sendo vetados pelo prefeito Ricardo Nunes a pedido de associações de moradores, da sociedade civil de um modo geral. Queria ouvir de você se tem alguma proposta que você pretende trazer nessa próxima legislatura em relação a essa discussão de plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, ou se isso não cabe mais. Olha, Débora, cabe sim, cabe muito, inclusive essa revisão que foi feita e mesmo alguns aspectos da lei de ocupação do solo de 2016 tem uma forte oposição e tem gerado muito descontentamento na cidade. Então é necessário sim fazer uma revisão e eu propus na campanha e considero isso fundamental, que a gente comece esse processo imediatamente através de uma discussão de planos de bairro e planos regionais, a partir de uma análise do território, dos impactos que o atual processo de ocupação do solo tem gerado, para a partir daí então poder ter um bom diagnóstico e ter propostas que sejam compatíveis com aquilo que a população vê em nível local e que possam ser compatibilizadas com as diretrizes gerais do plano diretor, respondendo às questões gerais da cidade. Então, eu entendo que nós temos que começar do âmbito local para poder chegar no âmbito municipal e fazer uma mudança que corrija os problemas que estão acontecendo hoje na cidade. Então, só para ficar claro, seria a utilização de outras ferramentas existentes que complementariam essas discussões das revisões, é isso? Na verdade, não são outras ferramentas, porque os planos de bairro, os planos regionais estão previstos no plano diretor. Inclusive, está previsto que a revisão da lei de ocupação do solo, do zoneamento, tinha que ter sido feita de modo compatível com os planos regionais das subprefeituras. Só que isso não foi feito em 2023, na revisão que foi feita, e grande parte dos problemas que nós temos, e descontentamento da própria sociedade, decorre disso. Então, precisamos recuperar essa metodologia, que é uma metodologia importante de participação, de descentralização, para a partir daí poder ter uma revisão geral que seja compatível com as necessidades do município, Não é a prevalência apenas dos aspectos locais, mas os aspectos locais precisam ser considerados nessa mudança, compatíveis com as questões gerais do município, que é atender às necessidades de habitação, atender toda a questão, aspectos fundamentais para a proteção ambiental e, inclusive, para o enfrentamento da crise climática, que hoje é uma prioridade. Para executar esse plano regional que o senhor diz, é necessário que a criação de alguns órgãos seriam ligados às subprefeituras? Como é que funcionaria de forma mais local, Nabil? Na verdade, Fernando, é colocar em prática o que já existe, porque as subprefeituras, elas têm uma coordenadoria de desenvolvimento urbano, foram criadas em 2002, quando foram criadas as subprefeituras. O problema é que houve uma centralização geral da gestão e aquilo que está na própria lei, que ainda está em vigor, não está sendo implementado. Então nós precisamos ter profissionais dessa área no âmbito local, isso pode ser complementado através de consultorias ou de apoios locais, inclusive participação da comunidade, colocar em prática o que está na lei, que é a cada subprefeitura ter um órgão de desenvolvimento urbano e também reforçar a fiscalização. Porque ao longo da campanha, eu andei a cidade inteira, fiz muitos vídeos falando de problemas da cidade, nós verificamos uma enorme quantidade de prédios totalmente ilegais, que não tem aprovação, que não tem alvará de execução e que não tem habites, que foram e estão sendo construídos na cidade nesse momento. E isso decorre da falta de fiscalização. Então, o que houve foi um sucateamento das subprefeituras e com isso ela não fiscaliza, ela não planeja e a gente vê então a cidade um pouco ao Deus dará, e isso que precisa ser modificado. Então é pôr em prática aquilo que já existe, porque a função de fiscalização é da subprefeitura. Inclusive, depois dessas denúncias, boa parte dessas obras foram
embargadas, né? O que só confirma aí a falta de... Não foram não, Débora, desculpe. Algumas foram... Algumas foram, sim, algumas, não todas, né? Mas algumas foram. O que eu queria até destacar, aquelas que ganharam, a importância da imprensa, aquelas que ganharam visibilidade, por exemplo, a Globo, lá no caso do Bexiga, por exemplo, a Globo noticiou, né? Vários órgãos de imprensa foram atrás e aí então foi embargado. Agora, teve outras que eu denunciei, inclusive, que não foram, porque não houve essa repercussão na imprensa. Né? Então, eu acho que é muito importante o papel da imprensa também nesse processo, porque ela reforça muito a ação de fiscalização, que é da Câmara. Eu falei das subprefeituras, que é a função do Executivo, mas também é papel da Câmara, né, dos vereadores, fazer essa fiscalização, e nós vamos fazer, né, independente de quem ser o prefeito. Eu defendo, né, e estou participando da campanha do Boulos, mas a função de fiscalização da Câmara, do que acontece na cidade, ela também é do Legislativo, e que então tem instrumentos legais, e instrumentos, inclusive, muito mais fortes do que um professor universitário tem para fazer isso. Bom, tem alguns planos de intervenção urbana, alguns PIUs que foram discutidos agora nessa legislatura e tem outros que ainda precisam ser debatidos. A gente conversou há pouco com o vereador Rubinho Nunes, que estava bastante envolvido nessas questões, e ele citou o PIU Pinheiros como prioridade. Queria saber se você também acredita que esse é prioritário, se não, qual deveria ser prioritário e o que deve ser trazido para essas discussões dos PIUs. Olha, esse é um PIU importante. Ele pega antigas áreas industriais, muitas delas já desativadas, e o plano diretor estabelece que essas áreas são áreas importantes para se promover uma renovação urbana. Agora, o que esses PIUs precisam trazer? Fundamental. Primeiro, garantir a produção de habitação de interesse social, porque são áreas muito bem localizadas, estão próximos do sistema, principalmente ferroviário. Então, produção de habitação de interesse social. E como são áreas de fundo de vale, né, no caso o Pinheiros ali, não só pega o Pinheiros, como fica a curva do Tietê com o Pinheiros, que é uma área super importante, ela precisa ter uma preocupação ambiental muito grande. Vamos reduzir a impermeabilidade do solo que diz na região, ter áreas mais permeáveis. Então, por exemplo, os edifícios que forem construídos ou foram previstos nessa região, eles não deveriam ter subsolo, não deveriam ter subsolo impermeável, né? Que é muito comum hoje a gente ter um prédio que ocupa, por exemplo, 50% da área do terreno, só que o estacionamento debaixo dele ocupa 85% ou até 90%. Então, isso não garante, né, a devida escoamento das águas. A gente sabe que nessa época de eventos extremos é fundamental. Então, esses PIUs que precisam ser feitos, e inclusive alguns que já foram aprovados eventualmente, né, se for o caso, precisam ser revistos, considerando esse aspecto da crise climática e a necessidade de permeabilidade do solo. O senhor acha possível, viável, discutir o futuro do Minhocão na próxima legislatura? No plano diretor já ficou decidido que seria a parque, tentaram fazer plebiscito, também não foi para frente. O que fazer com o Minhocão? Olha, eu acho que hoje está consolidado o uso do Minhocão no fim de semana, sobretudo, como área de lazer, de recreação da população. O plano diretor, na época, 14 anos, eu fui, aliás, em 2014, há 10 anos, ele estabeleceu que ele deveria ser desativado para o tráfego de veículos motorizados individuais e a discussão sobre desmonte ou transformação em parque deveria ser debatido pela sociedade numa lei específica. Bom, eu acho que essa questão hoje está já consolidada, ele como uma área de recreação. Obviamente é necessário fazer um projeto para essa transformação. Nós estamos num processo de transição. Então a sociedade deveria discutir em cima de um projeto. Eu tenho algumas ideias sobre isso, mas acho que não é o caso aqui da gente detalhar, porque isso deve ser parte de um debate mais amplo com a sociedade. Agora, eu queria colocar isso, Fernando, dentro de um contexto, que é o contexto da necessidade da gente estimular o transporte coletivo e a mobilidade ativa. Né? Então, desativar o Minhocão para o automóvel é simbólico de uma transformação que a cidade precisa passar. E veja, na ligação, principalmente oeste-centro, nós temos hoje o metrô, nós temos o corredor de ônibus da São João, nós temos um novo metrô que está sendo feito, que vai pegar exatamente a região oeste em direção
as áreas ao centro expandido, passando ali pela PUC, pelo Mackenzie, até chegando até a São Joaquim, né? Nós temos o trem, que também faz a ligação oeste, centro e leste. Então nós temos vários modais coletivos que podem ser, inclusive, então, o próprio corredor da Rio Branco. Nós temos várias alternativas de transporte coletivo. Então nós temos que avançar nesse sentido, melhorar o transporte coletivo, e com isso nós vamos ter menos circulação de carros, e com isso a desativação do Minhocão, e não só do Minhocão, como outras vias que possam, de certa forma, diminuir o tráfego de veículos, aumentar as calçadas, aumentar as condições de circulação para a mobilidade ativa e para o transporte coletivo, devem ser olhadas. Nós estamos num momento crucial do século XXI. Né? Ou nós fazemos essa mudança, né, essa mudança de modais na cidade agora, ou nós vamos caminhar para a catástrofe. Há 100 anos atrás, 1924, foi proposto o plano de avenidas, que marcou o século, que viabilizou a circulação de automóvel. Nós estamos no momento de fazer essa virada de maneira mais resoluta, de maneira mais efetiva, para que a cidade possa ter mais um século de vida sem tantos problemas como nós estamos vendo. Eu vi que vocês falaram aqui da questão de poluição do ar. Né? A melhor maneira de reduzir a poluição do ar não é inventar uma solução mágica, mas é reduzir os veículos e reduzir os veículos que utilizam combustíveis fósseis, eletrificar a frota de ônibus, diminuir a circulação de automóveis, e garantir dessa maneira que a gente tenha uma qualidade melhor. Inclusive, o rodízio... Oi. É só para a gente ser justo aqui, dar o mesmo tempo para os vereadores. Mas é importante o senhor trazer, acho que são temas que a gente pode voltar a discutir aqui, temas que interessam a cidade, que a gente pode voltar a discutir aqui com mais calma. Queria agradecer por hora a sua participação no CBN São Paulo. Tá, obrigado, Débora, Fernando, eu estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada.